Copercana premiada, sua sorte vai valer. São vale compras instantâneos e no fim 2, novo Ford Ka para você. Cada R$60 em compras nos supermercados, lojas, Auto Center ou postos Copercana, você concorre a 800 vale compras. E no final, 2 novo Ford Ka. Quanto mais você comprar, mais chances de ganhar. Copercana premiada, a sorte está ao seu lado. Copercana premiada, sua sorte vai valer. Olá, estamos iniciando mais uma edição do TV Brasilagro, apresentando a série especial O que Esperar de 2015. Você pode assistir a íntegra de todos os nossos programas visitando o nosso site brasilagro.com.br. No mesmo site você se inscreve para receber todos os dias e gratuitamente ao Clipe em Brasilagro com as notícias nacionais e internacionais das cadeias produtivas do agronegócio. Se você tiver alguma sugestão, converse conosco através do e-mail tv@brasilagro.com.br. Esse programa é dividido em 2 blocos. No primeiro nós vamos conversar com o diretor do Banco Itaú BBA, Alexandre Figliolino, e na sequência com o ex-ministro da Agricultura e atual presidente do Conselho Deliberativo da União da Indústria da Cana-de-Açúcar, a Única, Roberto Rodrigues. Então nós vamos a um rápido intervalo e voltamos já com Alexandre Figliolino. Copercana premiada, sua sorte vai valer. São vale compras instantâneos e no fim 2, novo Ford Ka para você. Cada R$60 em compras nos supermercados, lojas, Auto Center ou postos Copercana, você concorre a 800 vale compras. E no final, 2 novo Ford Ka. Quanto mais você comprar, mais chances de ganhar. Copercana premiada, a sorte está ao seu lado. Copercana premiada, sua sorte vai valer. Doutor Alexandre Figliolino, obrigado por atender ao nosso convite. É sempre uma honra muito grande falar com quem tem a coragem de comentar, de falar, de chamar a imprensa e dizer realmente o que vem acontecendo com a cadeia produtiva sucroenergética. Eu começo lhe fazendo uma pergunta, mas que ela rememora 2 conceitos seus colocados na mídia nos últimos meses. O primeiro, de que nós tínhamos 1/3 das usinas sucroenergéticas brasileiras que estavam numa situação de muita dificuldade. Realmente o horizonte para esse 1/3 era um horizonte bastante tenebroso. O outro 1/3, ele dependia de injeção de recursos financeiros, e o senhor sempre deixou claro também, a gestão era alguma coisa que era fundamental para que esse outro 1/3 pudesse se recuperar. E outro 1/3 não, capitalizado, já vinha numa situação um pouco mais tranquila. Eu recordo que exatamente há 12 meses nós estivemos aqui consigo e o senhor nos colocou de que nós iríamos iniciar a safra 2014 e 2015, o faturamento do setor nessa safra era o montante já da sua dívida. Há poucos dias, em entrevista a jornais de grande circulação, o senhor já falou, sinalizou que nós estamos falando em 110% do endividamento. Isso. Não, a questão é a seguinte, a gente até, na medida que a crise vai avançando, a gente vai procurando usar uma segmentação das empresas do setor, de forma a tornar mais visível a todos o exato ponto da crise em que a gente está e de que forma ela está afetando. A questão, a gente até esse ano nas apresentações que a gente fez aí em alguns eventos muito importantes aí do setor, a gente mudou um pouco a forma de dividir o problema, onde a gente passou a dividir de novo em 4 partes, né? Os que já foram, né? São empresas que ou estão em recuperação judicial ou encerraram suas atividades, tal. Então são aquelas empresas que já estão, digamos, fora de uma atividade, totalmente fora de uma atividade normal. Depois um segundo quartil
a gente colocou empresas que estão, digamos, ainda sobrevivendo e operando, né, com muita dificuldade e tal, mas são empresas que, ao persistir essa crise por um tempo mais longo, né, quer dizer, se a gente realmente não encontrar alguma saída inteligente para essa crise num curto espaço de tempo, essas empresas provavelmente irão sucumbir aí ao longo de 2015, 2016. E aí o terceiro terço, empresas que ainda que mostram já algumas fraquezas, mas ainda tem muitas fortalezas, então estão com mais, vamos dizer, estão com um tempo maior de sobrevivência a essa problemática toda. E depois o último terço, que a gente chama do último quartil, que a gente chama das empresas que realmente têm conseguido, por estarem já no estado da arte, elas têm conseguido assim passar essa crise com um vigor muito grande, porque são vamos chamar as empresas nota 10 do setor, mas são empresas que estão no estado da arte, né? E eu acho que, assim como nenhum professor dá aula de uma determinada matéria e exige nota 10 e tudo, eu acho que quando se está lidando com o segmento, você tem que entender que as empresas estão em diferentes fases de maturação, de amadurecimento. Então, não dá para exigir um desempenho no estado da arte de empresas que ainda estão num outro estágio muito diferente daquelas que estão em velocidade de cruzeiro. Então, o que a gente tem que fazer são políticas que façam com que realmente as empresas convirjam todas para um grau de excelência que permita ao setor, a cada dia que passa, se tornar mais competitivo, seja na produção de açúcar, competindo com o resto do mundo que também produz açúcar, seja na produção de etanol, tornando cada vez mais o etanol competitivo em relação ao combustível fóssil, competitivo em relação à produção de bioeletricidade, e que ao tempo todo esteja gerando tecnologia, essa tecnologia vai provocar inovação, né? E que isso tudo funcione, quer dizer, você coloca o setor no caminho de um círculo virtuoso, e o que não é totalmente oposto do que nós estamos vivendo hoje, que é um período onde uma parte do setor sobrevive, não perde dinheiro, sobrevive uma pequena parte, mas uma grande parte afunda. Nós não estamos definitivamente numa rota sustentável de um setor que se pretendia fosse o setor referência para o resto do mundo em termos de produção de combustível renovável. Esse ano nós tivemos aí um problema que agravou essa crise toda, que foi a questão do clima, a falta de chuvas. Que outra coisa, que outra relação o senhor pode lembrar que 2014 possa ficar marcado aí como, sem sombra de dúvida, um dos anos mais difíceis aí na história da cana-de-açúcar no Brasil? Não, é todo um processo, né? Quer dizer, a gente, eu acho que bater uma foto 2014, você às vezes não vai estar dando uma análise suficientemente clara e abrangente da problemática. Então a gente tem que contar a história, toda a gênese da crise, que passa por um crescimento, de certa forma, um pouco atabalhoado em certos casos, uma crise muito forte dos mercados financeiros em 2008, seguido por anos de clima muito ruim. Eu acho que São Pedro tem sido extremamente cruel conosco, na medida em que nos últimos 5 anos, né, nós tivemos 2 anos normais e 3 anos problemáticos, né? O que é totalmente
contrário à normalidade de clima que se assistia em anos passados. Você tinha na cultura da cana-de-açúcar, principalmente nos estados mais tradicionais, como São Paulo, Paraná e Minas, você tinha um clima que raramente se comportava de forma inóspita, a cultura associada a uma cultura chamada cana-de-açúcar, que é uma cultura bastante resiliente, né? Quer dizer, não é uma cultura de risco agronômico baixo, uma cultura que então as flutuações de safra eram muito pequenas, mas o que a gente tem visto nos últimos anos é uma incidência muito grande de anos climáticos anormais ou desfavoráveis. A questão da mecanização é uma questão absolutamente fundamental, porque a mecanização introduziu a necessidade de determinadas práticas de planejamento, de alto nível tecnológico, quer dizer, é quase que como se fosse uma outra cultura, foi uma revolução com uma série de consequências a mecanização, tanto do plantio quanto da colheita. Isso exige do setor uma curva de aprendizado que está se correndo atrás, está se evoluindo e tal, mas isso leva tempo, você tem certos insucessos, certas frustrações no meio do caminho, isso é absolutamente normal quando você muda tão radicalmente a forma de fazer. O setor está correndo atrás, muitas empresas já chegaram lá, outras estão tentando chegar. E toda essa parte de inovação, de tecnologia, o que precisa se entender é o seguinte: as empresas precisam estar em condições de fazer isso, porque a grande parte dessas inovações, dessas tecnologias que geram inovações, elas implicam investimento. E para se investir precisa ter recursos. E numa atividade que está sendo altamente penalizada do ponto de vista econômico, como é que vai se investir? Falta o mínimo que são os recursos para se investir com sucesso em coisas que realmente vão trazer retorno no futuro. O setor está caminhando no lado do melhoramento genético, o setor está caminhando no lado de melhoramento de uma série de práticas aí de manejo da cultura. O setor está trabalhando custos como nunca. O setor está tentando baixar os custos de aluguel da terra. O setor está tentando encurtar todas as distâncias aí de logísticas de se levar a matéria-prima para a indústria, porque isso é um custo absolutamente fundamental. O setor está procurando trabalhar da forma mais enxuta possível, para todo mundo correndo atrás do prejuízo. Mas acontece que a situação está piorando cada vez mais. Então é quase que um enxugar gelo o que está sendo feito, porque do outro lado está tendo que se lidar com uma taxa de juros novamente em crescimento, né? É um impacto muito grande isso. Você teve um ano de 2013 com uma taxa Selic andando aí na faixa na média aí, por volta de 8%, chegou ao mínimo de 7,25%, agora você volta para patamares de 12%. Isso tem um impacto na dívida do setor atrelado à CDI enorme. Uma coisa que ajudou muito o setor nos 3 últimos anos, que foram algumas linhas de crédito subsidiadas do BNDES, vão tendo agora suas taxas majoradas e devem ter as taxas, já se fala numa subida da TJLP e tal, que é um indexador importante de algumas linhas de financiamento do BNDES. Quer dizer, tudo isso faz com que o custo do endividamento do setor esteja aumentando. O câmbio, e a gente tem que lembrar que uma parte da dívida do setor está atrelada ao câmbio, o câmbio vem apresentando forte, o real vem apresentando forte desvalorização. É outra coisa que está impactando na dívida das empresas, por mais que no caso do câmbio é uma coisa que traz uma competitividade para o Brasil em relação aos seus correntes ao longo do tempo e evidentemente ajuda o etanol em relação à gasolina. Na hora que o governo resolver, digamos, atrelar o preço da gasolina aqui no mercado interno,
ao preço da gasolina no mercado internacional. Evidentemente, um câmbio mais adequado protege mais o setor dessas oscilações violentas aí que o petróleo tem sofrido. Então, é mais ou menos uma geral assim, sobre o que a gente podia falar para 2015 em termos de perspectiva. Essa questão de se buscar uma solução pelo viés político, quer dizer, o Dr. Roberto Rodrigues, ele inclusive na condição de presidente já do Conselho Consultivo da Única, Conselho Deliberativo, ele defendeu muito que os candidatos nessa disputa eleitoral assumissem compromisso com o setor canavieiro. Foram assumidos esses compromissos pelo Aécio Neves, do PSDB, pelo Eduardo Campos, do PSB, a Marina Silva, na sequência, depois do trágico acidente e do falecimento dele, ela assumiu o mesmo compromisso, mas a presidente Dilma não assumiu praticamente nenhum compromisso. Na verdade, nós inclusive gravamos uma entrevista com o ministro Nery Geller em agosto, durante o congresso da BAG, e a resposta que ele nos deu, eu perguntei a ele o que se pode esperar numa eventual reeleição da presidente Dilma. Ele falou, vai continuar, ela deve continuar com o projeto dela em relação aos biocombustíveis. Isso pesa um pouco quando se faz uma análise para 2015, 2016, 2017? A gente tem que entender o seguinte, de tudo que o setor produz, a exceção do açúcar, que é comercializado no mercado mais livre, o etanol tem seus preços muito dependentes do preço da gasolina, que é definido pela Petrobras, que na sua última instância tem um conselho de administração, cujo presidente é o ministro da Fazenda. Então, existe aí uma decisão altamente dependente de governo. A bioeletricidade, também o setor energético, e tem que ser um setor altamente regulado. Também, digamos que qualquer coisa que se vá fazer com bioeletricidade, a dependência de política pública é muito grande. Então, só para fazer uma análise mais curta, dos 3 principais produtos do setor, 2 estão altamente sujeitos a decisões de política pública. O que o setor fala de uma forma insistente? O investimento em um projeto de açúcar e etanol são investimentos muito intensivos em capital. Quer dizer, o setor se tornou um setor altamente intensivo em capital. O retorno é de muito longo prazo. O ciclo é longo. Para você, se você toma uma decisão hoje de fazer uma usina, vamos supor, de 3 milhões de toneladas, um greenfield, em uma região de fronteira, quer dizer, da sua decisão de iniciar o projeto até ele ficar de pé, já vai 2, 3 anos no mínimo. Depois, até a estabilização dele, em função do ciclo longo da cultura da cana, quer dizer, vai mais 5, 6 anos. Ou seja, são todas decisões de investimento visando um horizonte de longo prazo. Lá atrás, houve um entusiasmo muito grande dos empresários, dos empreendedores com o setor, porque naquele momento, aí estamos falando de 2004, 2005, o etanol era extremamente competitivo em relação à gasolina. Quer dizer, você olhava os custos para se produzir um litro de etanol e olhava a paridade para 70% do preço de gasolina na bomba, fazia as contas, era muito simples, você projetava a demanda do setor olhando o que era a expansão da frota flex, calculando com um percentual elevado daquela frota e o etanol. Então o empresário olhava, via a demanda por ATR, por etanol, explodindo no longo tempo. Então foi como se fosse uma corrida do ouro. Hoje não. Hoje existe uma dúvida enorme. Quer dizer, o etanol
ele precisa ser competitivo em relação à gasolina. Em alguns momentos será? Será. Depende da taxa de câmbio e do preço do petróleo no mercado internacional. Imaginando que os preços aqui internamente sejam ou sigam uma paridade com os preços internacionais, coisa que não aconteceu nos últimos 10 anos. Em vários momentos o etanol estava extremamente competitivo em relação à gasolina, mas não se reajustou a gasolina por outras prioridades em relação à inflação. Então, é o que o ministro Roberto Rodrigues sempre fala, e tem uma definição absolutamente básica que precisa se dar. Qual o papel que se quer do etanol na matriz de combustíveis líquidos brasileiros? Como aditivo. A gente quer o etanol como aditivo com 25%. Vamos testar 27,5%. Vamos testar 30%. Eles estão falando do anidro. Hidratado. Vale a pena manter o hidratado? Se vale, em que percentual da frota? Imaginando que o etanol seria consumido nos estados mais produtores, né? Até por questões de logística e tal. Então vamos imaginar a frota de carros leves em São Paulo rodando predominantemente etanol, talvez no Paraná, Minas, Goiás, Mato Grosso do Sul. Quanto que é isso? Quanto da frota vai rodar etanol hidratado e tal? Isso é vantajoso? Isso é uma coisa que traz um valor para a sociedade? A gente pode imaginar o etanol tendo um prêmio em relação à gasolina? Ele merece esse prêmio pelas suas qualidades ambientais, pelas suas qualidades de ser produzido aqui dentro, gerar emprego, renda e renda interiorizada, né? Renda lá nos cafundós do fundo, nos grotões. Nos grotões, né? Então a gente vai para a sociedade está disposta a pagar um prêmio, não está disposta a pagar na bomba direta, quer dizer, o consumidor não enxerga um valor no etanol direto que ele esteja disposto a pagar diretamente no bolso, mas a sociedade enxerga e está disposta a que a gasolina sofra uma incidência de um determinado imposto que é a CID, que vai proteger justamente o etanol em relação à gasolina para evitar que aí com essas oscilações que acontecem no mercado internacional de óleo, que isso não venha a inviabilizar, mesmo que momentaneamente, uma indústria que tem uma maturação e um desenvolvimento de longo prazo. Então, essa discussão tinha que ser feita de forma urgente e urgentíssima. E se define de forma clara. E não ficar nessa agonia lenta que a gente vem vivendo há vários anos. Estamos vivendo uma agonia lenta. Eu acho que já passou na hora de acabar com isso e falar, vamos definir o papel da bioeletricidade, o papel do etanol, é isso que a gente quer, tal. Está muito simples hoje de mais ou menos saber, não aquele preço que viabiliza tudo, né, que viabiliza qualquer empreendimento, qualquer empresário, não, mas um preço que seja, ou pelo menos um preço que, digamos, e uma regra que funcione no longo prazo, que empresários competentes do setor vejam naquilo um retorno atrativo e voltem a investir. Não que aquele retorno será fixo, que o setor passe a ser quase que uma renda fixa, uma cadeia de mas pelo menos você veja a regra, enxergue naquilo uma perspectiva de retorno, que nos anos vão ser maior, em outros anos vão ser menor, e que o setor volte a trabalhar de uma forma sadia, sustentável. Em certos anos o setor vai sofrer aí um pouco em função de uma crise eventual aqui ou ali, vai sofrer um pouquinho, vai dar uma encolhidinha, dali a pouco entra de novo num ciclo de crescimento, mas no jeito que nós estamos hoje, a coisa vai vindo ladeira abaixo, e a gente teme que a persistir essa situação
a gente vai estar jogando fora, assim, toda uma história, todo um investimento que foi feito no passado. E realmente, a gente estava conversando nessa entrevista sobre Sertãozinho, que abriga uma parte importante da indústria de base desse setor. É uma judiação, a gente está jogando fora uma indústria que já foi referência no mundo na produção de equipamentos de primeira qualidade para o mundo açucareiro como um todo, para a Colômbia, para a América Central, para a Argentina, para a África e tal. É uma indústria que sempre foi referência, está simplesmente sendo desmontada, a ponto que, se daqui a pouco, por alguns motivos, houver condições para uma retomada de investimento, a gente não vai ter mais uma indústria de base para suportar esse crescimento e vamos ter que buscar equipamento na Índia, equipamento na China e uma geração de gente trabalhadora. Isso que a gente conhece lá, os montes em Sertãozinho, uma tradição de o avô foi um grande metalúrgico, o pai, o filho. Isso de repente se perde, né? Toda essa tradição, essa coisa de pai para filho, porque uma crise mal administrada gerou uma situação tal que ceifou aí uma indústria que tinha tudo para ir bem no Brasil. Isso sem falar que amanhã algumas tecnologias 2G podem se viabilizar, e se a gente tiver com a indústria aqui toda arrebentada, a condição para isso prosperar vai ser muito mais difícil. E se tem um lugar no mundo, é que eu digo assim, não sei se o 2G vai dar certo, mas se o 2G der certo, com certeza ele dará certo no Brasil. Ele pode ser uma oportunidade incrível para o Brasil ter realmente uma indústria de combustíveis renováveis ainda mais competitiva do que ela é hoje. Então, a questão da bioeletricidade, eu tenho usado muito a expressão perde-perde, né? Por que eu tenho usado? Porque nós estamos numa situação hoje, olhando o setor elétrico, está todo mundo perdendo. Não tem um ganhador nessa história. Verdade. E o setor supraenergético poderia estar dando uma contribuição muito maior do que está dando, só pelo bagaço, produzindo 3 vezes mais megawatt-hora do que produz hoje. Podia estar tranquilamente, só com aproveitamento de bagaço, aumentando de 2 gigas médios para 6 gigas médios, assim, um programa inteligentemente feito e com uma capacidade de resposta muito rápida por parte das empresas. Estou falando de bagaço. Com utilização da palha, você tem condições de estar aumentando esse potencial por 6 vezes. E isso aí podia estar, não é a solução dos problemas do setor elétrico brasileiro, não. Mas é uma contribuição importante. É uma contribuição importante. E mais, essa bioeletricidade poderia estar ajudando de forma decisiva a melhorar a competitividade do etanol em relação à gasolina. Então as coisas meio que vão se somando, uma coisa contribuindo com a outra, e a gente teria condições de estar dando soluções, quer dizer, o setor dando sua contribuição para resolver o problema de balança de pagamento do país, que já é sério, para estar ajudando a Petrobras a diminuir seus prejuízos que teve aí durante esses últimos anos, os últimos 3 anos, com importação de gasolina e venda no mercado interno a custo subsidiado. Se o etanol tivesse sido consumido em maior quantidade, estava diminuindo esses prejuízos da Petrobras, a balança comercial nossa estava sofrendo menos, enfim, estaríamos vivendo uma situação muito mais positiva do que a gente está vivendo hoje, que é um verdadeiro perde e realmente, e o consumidor, que em princípio teria sido aquele que se beneficiaria de um preço de energia mais barato, no longo prazo, se não tiver oferta de energia, seja na forma de combustível nos postos de gasolina, seja na forma de eletricidade nas casas, no longo prazo saem perdendo todos. Então, muitas coisas que às vezes parecem ser benéficas ao consumidor no curto prazo,
por não estarem assentadas em políticas sustentáveis de longo prazo, acabam sendo prejudiciais até o próprio consumidor, que num primeiro momento se pensa em beneficiar e na realidade o que está acontecendo está se prejudicando, porque você está tolhendo uma oferta futura que podia estar acontecendo se os investimentos estivessem sendo feitos. Doutor Alexandre Figolino, muito obrigado pela, não é entrevista, é uma aula. Infelizmente temos aí fundamentos e informações não muito positivas, mas temos também aí uma esperança de que alguma coisa possa acontecer em breve e possa trazer um novo alento aí para toda essa cadeia produtiva sucroenergética. Obrigado, e estaremos sempre à disposição para falar em defesa do setor, na medida em que a gente, como homem que opero mais do lado financeiro e estou sentindo assim de uma forma bastante intensa a pulsação da crise, né? Então o que eu puder realmente estar contribuindo para ajudar a gente a chegar num caminho uma rota mais feliz do que a gente está vivendo hoje, eu estou absolutamente à disposição e sou um soldado dessa causa. Muito obrigado. Nós vamos a um rápido intervalo e na volta já estamos aí com o ex-ministro da Agricultura, Roberto Rodrigues. Copercana premiada, sua sorte vai valer. São vale compras instantâneos e no fim 1, 2, novo Ford Ka para você. Cada R$60 em compras nos supermercados, lojas, Auto Center ou postos Copercana, você concorre a 800 vale compras e no final 2 novo Ford Ka. Quanto mais você comprar, mais chances de ganhar. Copercana premiada, a sorte está ao seu lado. Copercana premiada, sua sorte vai valer. Ministro, 2014 foi um ano perdido para a cadeia produtiva sucroenergética? Foi um ano muito ruim, Ronaldo. Nada é perdido. Quando a gente toma um tapa na cara, a gente ganha uma experiência, sabe quanto dói um tapa na cara. Então foi um ano doído, 2014. As políticas públicas continuam totalmente enviesadas em relação ao setor. Isso sim foi uma perda inestimável. O governo não olhar o setor com a atenção que merece o setor. Tivemos um problema dramático de seca que perturbou a produtividade agrícola, sobretudo no Sudeste, sobretudo no estado de São Paulo. Mas não foi perdido, porque aprendemos bastante a lidar com esse processo, com essa crise, e estamos desenhando o futuro do setor com uma outra realidade. Portanto, perdido não, porém muito duro, muito difícil. Para quem acompanha o setor canavieiro, há uma incorreção que muitas vezes alguns atores importantes da cadeia produtiva sucroenergética eles cometem um pequeno deslize. O deslize é o seguinte, na minha opinião, se eu estiver errado, o senhor me corrija, por favor. Fala-se assim, porque o presidente Lula foi o caixeiro viajante, ele falou do etanol para o Brasil e para o mundo, e foi só o presidente Lula sair do governo, a coisa desandou, quer dizer, com o presidente Dilma piorou o que já não andava bem. Na minha leitura, eu que acompanho o setor, eu constatei o seguinte: enquanto o senhor ministro da Agricultura, o senhor defendeu a cadeia produtiva sucroenergética, o senhor convenceu o presidente Lula a cumprir o papel que ele fez com muita maestria, abriram-se horizontes, a própria indústria de bens de capital, ela começou a produzir para dezenas de países do mundo todo. O conceito que o senhor trouxe de agroenergia e de que nós não deveríamos nos limitar a exportar açúcar e etanol, mas nós deveríamos exportar usinas-chave na mão, ele vingou. O senhor deixou o ministério, já no início do segundo ano, Fim do primeiro mandato. Final do primeiro mandato, ele sucedeu Luiz Carlos Guedes Pinto, que ele manteve a mesma linha, e daí em diante, quer dizer, ainda estamos falando do governo Lula. A coisa passou a desandar. Estou certo na minha leitura? Tá certo. Eu acho que a tua cronologia está perfeita, é exatamente o que aconteceu. O que eu levei para o governo Lula, e acho que ele acreditou e investiu no processo, foi que a agroenergia
podia mudar a geopolítica mundial. Exatamente. Dentro do conceito de que, diferentemente de comida, a agroenergia só será produzida competitivamente em países tropicais, onde tem sol o ano inteiro, que são os países da faixa entre o Trópico de Câncer e Capricórnio, que abrigam a América Latina inteirinha, a América do Sul inteirinha, praticamente, a América Latina em boa parte, toda a África subsaariana e a Ásia mais pobre, da onde a cana-de-açúcar é originária. Então, essa região no planeta, que é a região em que as populações crescem mais e a renda per capita cresce mais, são as regiões que iriam cuidar da agroenergia, mudando o balanço econômico do mundo. Porque hoje em dia, nesse terceiro milênio, é evidente que não há nada sem energia que frutifique. Então era o comando mais importante do século XXI. E nós, países tropicais, seríamos os autores desse processo. E o Brasil poderia liderar tudo isso. O presidente Lula gostou do tema, atraiu investimentos estrangeiros, viajou pelo mundo vendendo a ideia da agroenergia e a coisa floresceu positivamente. Com a minha saída, ele não mudou de posição, ele continuou na mesma linha. Só que depois da minha saída aconteceram dois fenômenos. Primeiro, o pré-sal, em 2007, e segundo, a grande crise financeira mundial em 2008. Na crise de 2008, nós vimos um crescendo de 10% ao ano, de 2003 até 2008. Era espetacular. Investimentos estrangeiros, grandes multinacionais aprendendo a fazer álcool aqui, para inclusive replicar lá fora esse modelo brasileiro, dentro da ideia que o presidente Lula havia encampado. Mas a crise de 2008 tirou capital de investidores. Então as coisas perderam velocidade e passamos a crescer negativamente de 2008 para frente. Tivemos mais problemas de clima, 2 anos de seca e um ano de muita chuva, em que deixamos de colher mais de 100 milhões de toneladas de cana, portanto, muito menos etanol, muito menos açúcar. Somou-se a esse fato o aumento da produção de açúcar com subsídio na Tailândia e na Índia, jogando mais açúcar no mercado mundial, os preços caíram internacionalmente. E finalmente, veio o governo da presidente Dilma, que resolveu combater a inflação, entre outros fenômenos, via a contenção do preço dos combustíveis de origem do petróleo, combustíveis fósseis. Segurou o preço da gasolina. Como o etanol é um produto agrícola cujos custos de produção foram subindo, e a gasolina não subia de preço na mesma proporção, e nós temos uma condição de competir até 70% do preço da gasolina, perdemos competitividade. E aí foi um desastre total. Então, não atribuo a um fator apenas o desastre que vivemos hoje em dia. Vários fatores. O pré-sal, que tirou um pouco da energia do etanol, né? A crise de 2008, e aí entrar a presidente Dilma com a visão de combate à inflação via derivado de petróleo. Então foi uma perfect storm, uma tempestade perfeita, no setor de forma muito dramática. E aí, os argumentos distorcidos foram sendo alinhavados pelo governo, na linha de que não tem produtividade, de que não investimos em tecnologia, de que não fazemos as coisas certas na gestão, que não temos cana onde não dá cana. Enfim, os argumentos que surgiram do governo para o setor são, em boa parte, falsos, e onde não são falsos, eles se devem à incapacidade do setor sem renda de incorporar novas tecnologias e avançar. Então o discurso ficou falso, mas de repetir a exaustão virou verdade para o governo, e nós estamos pagando até hoje um preço gigantesco por esse descaso com o setor. Como é que pode se explicar que a presidente Dilma não foi a mais votada nos 100 principais municípios do agronegócio brasileiro? Provavelmente, com certeza, porque o setor não se sentiu bem com ela, protegido por ela, olhado por ela. Uma coisa curiosa, se a gente observar os planos de safra lançados nos últimos 2 anos, são muito bons em termos de volume de recursos, taxa de juros, alguns programas específicos para a classe média rural, para armazenagem, de investimento. Então, alguma coisa muito positiva para a agricultura. O próprio PSI foi favorável. Então, algumas medidas do governo Dilma para a agricultura foram favoráveis.
mas nada ligado à renda, né? E a agricultura tem que olhar esse setor. O que importa para a gente não é o volume de tonelada de grãos produzidas, até porque isso eu acho uma bobagem misturar grão com algodão. Esse negócio de tonelagem é uma coisa ultrapassada. O que nós precisamos é uma política de renda, e isso não teve. Não havia sequer interlocução adequada para isso. Então, o setor se sentiu marginalizado pelas políticas públicas consistentes, apesar de bons planos de safra em favor da agricultura, sobretudo para a fronteira agrícola, onde essas demandas eram maiores. Então, o setor sem interlocução e outra, observando problemas recorrentes. Na nossa área da agroenergia, tem problema na área de índio, tem problema de legislações ou interpretações legislativas inadequadas, terra para estrangeiro não pode, a questão ambiental, uma série de temas que perturbam a agricultura e foram sendo deixados de lado pelo atual governo. E é por isso que o setor não apoiou o presidente da República. E tem mais, os dois outros candidatos, primeiro Aécio Neves, segundo Eduardo Campos, secundário por Marina Silva, tinham planos concretos para a agricultura, especificados na linha de um ministério fortalecido, juntando áreas de outros ministérios, um ministro que seria escolhido de comum acordo com a classe rural e, portanto, com liderança no setor e que teria um peso político num conjunto do ministério muito maior do que vem tendo ultimamente. Enfim, havia um compromisso dos outros candidatos muito mais consistente do que o compromisso da presidente Dilma Rousseff. 2015, ministro, nós começamos aí crise de petróleo, barril de petróleo baixando de $60, preço das commodities internacionais em queda, excesso de produção nos Estados Unidos. O que se pode esperar no Brasil? Em relação à economia ou em relação ao nosso setor? Ao nosso setor. Bom, em relação ao nosso setor, eu acho que nós precisamos fazer uma lição de casa, Ronaldo. Eu tenho batido muito sobre isso no Conselho da UNIC e estamos caminhando nessa direção. Nós temos que ter clareza do que é necessário fazer para atingir um determinado ponto no setor da agroenergia. Que ponto é esse? Primeiro, temos que definir qual é a matriz energética que o Brasil deseja, considerando todas as variáveis possíveis. Petróleo disponível no país, petróleo para importar, outras energias como a eólica, como a solar, mas sobretudo a nossa agroenergia, pelas condições que ela tem de renovabilidade, de ambiente protegido, de melhoria da saúde pública, enfim, todas as externalidades que conhecemos muito bem. Definida a matriz energética brasileira, temos que saber qual é o espaço da agroenergia nessa matriz energética. Com esse espaço caracterizado, nós temos que então estabelecer uma estratégia para alcançar esse espaço. Essa estratégia, por sua vez, não pode ser uma estratégia que interesse ao produtor de cana, ao produtor de etanol, ao produtor de açúcar. Não. É uma estratégia que tem que interessar à sociedade brasileira, ao povo brasileiro, ao país como nação e como grande supridor de energia para o planeta inteiro. De energia e de alimentos para o planeta inteiro. E tem que considerar, portanto, como vai agir a indústria do petróleo em relação ao etanol, a indústria automobilística em relação ao etanol, a indústria da distribuição, os sindicatos de distribuidores, os trabalhadores rurais, os produtores de cana, as indústrias transformadoras da cana em energia, a indústria de base, que produz equipamentos para usina de açúcar e de álcool, a indústria de equipamentos agrícolas, para fornecer aos produtores de cana a necessário equipamento para avançar adequadamente num processo de tecnologia novo. Toda a parte científica. Hoje nós estamos diante de uma reforma, Ronaldo, na tecnologia de cana-de-açúcar, com MPB, com semente de cana, com novas formas de adubação, com novas técnicas de plantio e cultivo, que vai revolucionar, será um novo paradigma. Eu tenho dito que a revolução na agricultura de cana nos próximos anos, 2015, 2016, será tão importante ou mais do que foi a instalação no Brasil do pagamento de cana de sacarose. Porque a sacarose mudou as variedades que a gente cultivava, forma de adubação, época de plantio, tudo isso mudou com a riqueza de açúcar, que era o objetivo que nós tínhamos. Novas variedades, com os 3 dígitos de cana-de-açúcar, produzir mais de 100 toneladas por hectare, aumentar a longevidade do canavial por reduzir custo de plantação, tudo isso vem vindo muito fortemente. Se nós tivermos uma injeção de recursos, muda o paradigma. Então tem que ter
ciência nesse processo todo. A ciência, inclusive, tem que cuidar do motor a álcool decente, não motor de gasolina adaptado para o álcool. Criaram, via inovar alto, recursos para avançar nessa direção. Então, uma estratégia ampla que permita, por exemplo, ao BNDES, por hipótese, financiar todas as usinas de açúcar para mudar suas caldeiras e fazer cogeração. Nosso problema é energia. Se tiver investimento em 2015, não vai ter energia para todo mundo. Então tem que gerar energia da cana. Como diz o professor Goldenberg, só em São Paulo tem palha de cana fazer 2 Belo Monte, palha de cana em bagaço. Então, um grande programa que financie mudança de caldeira. Então, tudo isso é uma estratégia que tem que vir no bojo de um planejamento que defina, primeiro, a matriz energética e, segundo, nosso tamanho nessa matriz energética. Isso é que temos que fazer. Primeiro, tirando da frente vaidades pessoais, ambições institucionais, temos que ficar nus em relação à verdadeira grandeza desse projeto gigantesco para o bem do Brasil. Para o bem do Brasil. Não para o bem do usineiro fulano e tal, produtor de cana e tal, sindicato de trabalhadores rurais e tal. Não. O Brasil tem que ser beneficiário dessa grande estratégia. Ministro, na região da Grande Guariba, como o senhor às vezes se refere, pelo menos em conversas entre amigos, e eu me considero seu amigo, seu admirador, a Grande Guariba que engloba inclusive Ribeirão Preto, né, que é um distrito que nós temos aí na Grande Guariba. Por causa do aeroporto, né? É, por causa do aeroporto. Em vez de construir o aeroporto de Guariba, tem o aeroporto de Ribeirão, vou incorporar Ribeirão. É verdade. Nós temos aí famílias tradicionais de fornecedores de cana deixando o negócio. Nós temos em Sertãozinho, Pontal, indústrias de bens de capital que não conseguem pagar seus décimos, não conseguem pagar seus salários, estão demitindo sem pagar seus encargos sociais. É muito pequeno. O próprio secretário da Indústria do Comércio de Sertãozinho, o engenheiro Carlos Roberto Liboni, em recente entrevista a nós concedida, ele falou, olha, são poucas, mas muito poucas as indústrias de Sertãozinho que vão ter condições de pagar o 13º. Nós estamos aí na véspera de Natal. Não é triste ver um setor que tinha vigor enquanto o senhor ministro ainda, né, um setor crescente, um setor com dinamismo fantástico. Hoje as lojas nas cidades todas, lojas vazias, quer dizer, um desalento, usinas tradicionais, grupos de usinas tradicionais ou fechadas ou até deixando também de pagar salários. Como é que o senhor vê essa crise? Esse desastre que está citando é o efeito dominó social desse processo todo, que é dramático. Está falando uma coisa terrível para mim aqui, Ronaldo. Há 10 anos atrás, há estudos mostrando que os municípios canavieiros tinham a melhor renda per capita no estado de São Paulo, na média estadual. E tinham o melhor IDH, porque os prefeitos municipais, com tributação recorde recebida, investiam em saúde, educação, infraestrutura logística, uma coisa que estava funcionando maravilhosamente bem. De repente, essa reversão levou esse município a um efeito dominó dramático. Não só o desemprego massivo que está acontecendo na indústria, na agricultura, na cidade. Fecha a farmácia, fecha posto de gasolina, fecha supermercado, fecha escola, porque não tem quem pague por esse modelo todo. Esse desastre é consequência dessa inação federal em relação à agricultura. Será que esse pessoal do governo federal não percebe o resultado desse drama que, como você disse muito bem numa pergunta anterior, teve reflexo da eleição de outubro passado? Claro que esse pessoal se sente traído por uma política pública inadequada, ou falta de política pública é pior do que a inadequada. Então, sem dúvida, e isso é uma coisa que a mim me preocupa muito, porque como agricultor e representante da classe rural, o presidente da OCB, da Rural Brasileira, da BAG, tantas instituições ligadas à agricultura, eu assisti ao longo da minha vida, Ronaldo, momentos de crise da agricultura com esse efeito dominó. Por exemplo, em 2006, com a grande seca que houve no Mato Grosso, no Rio Grande do Sul, e os preços caíram das commodities, os custos subiram, foi uma inadimplência brutal na agricultura do Mato Grosso. Então eu conversava com o governador do Mato Grosso, municípios estavam, entre aspas, fechava tudo. O Rio Grande do Sul, que é um estado importante, foi o único estado do Brasil em 2006 que teve crescimento negativo por causa da agricultura desastrosa, da seca, dos preços agrícolas. Será possível que o senhor não aprende que esse resultado é drama para milhões de pessoas que vivem na atividade produtiva rural? Que a agricultura é o eixo que faz rodar
a engrenagem da economia brasileira toda. Ah, mas a agricultura representa pouco mais de 5% do PIB. É verdade. Mas para que produzir trator, arado, grade, carreta, plantadeira, colhedeira e, portanto, criar uma indústria de base na mecanização agrícola se não tem quem compre? Para que produzir adubo, defensivo, semente? Para que oferecer crédito, seguro, se não tem quem tome isso? Para que ter uma indústria de transformação, você tem que produzir matéria-prima de maneira articulada. Então, a cadeia produtiva como um todo incorpora desde o cientista na sua prancheta no órgão de pesquisa que trabalha, passando pelos insumos, pela produção, pela colheita, armazenagem, industrialização, embalagem e distribuição. Começa na ciência e acaba no supermercado. Isso é cadeia produtiva. E o efeito deletério de uma falta de política pública adequada mata a cadeia inteira. Municípios sofrem. Sociedades inteiras aparecem. A miséria é a graça. E com a miséria vem a fome. E com a fome vem o desespero. O desespero vem a violência. Então o processo é tão claro. Qualquer tonto enxerga isso. Será possível que o governo federal não enxergue esse tipo de coisa? Então é preciso mostrar isso todo o tempo. Como? Construir uma estratégia que leve a isso. Eu estou fazendo isso hoje. Na Única, tenho conversado muito hoje com o ministro Mercadante, que é sensível a esse processo, está nos ajudando muito na questão da mistura, aumentar a mistura do álcool na gasolina, com os programas como o ProRenova, o retorno da CID, que é a essência desse processo, que vai dar uma oxigenação ao setor, não salva o setor, vai dar oxigenação ao setor, que permite viver mais longe e menos gente quebrar, poder recuperar a indústria de base, um programa que financie caldeiras para mexer na indústria de base. Então, estamos conversando com o governo, mostrando isso. Felizmente, o ministro Mercadante já enxergou isso, está sendo um interlocutor adequado. Conversei muito com o pessoal da área da Fazenda, que vai assessorar o ministro Levi, estão atentos a esse processo. Então, eu acho que estamos começando a convencer o governo. Mas sem uma estratégia definida de longo prazo, vai ser apenas chover no molhado. Ministro, os trabalhadores, através dos sindicatos ligados aí à cadeia produtiva, juntamente com os fornecedores de cana, estão se reunindo, estão conversando, e o senhor, inclusive, é líder e vai continuar sendo o grande líder dos fornecedores de cana. O senhor sempre a vida inteira dedicou em defesa dessa categoria. Não sou líder, sou representante. Líder não sou representante. Mas eu considero um dos maiores líderes, se não o maior líder. Você é meu amigo, portanto não vale. Obrigado. Tá bom. Como é que o senhor vê esse movimento dos trabalhadores que já fizeram várias tentativas nos últimos anos, aí nenhuma bem sucedida, mas parece que agora estão começando a se entender bem com os fornecedores de cana, com a própria categoria política, com prefeitos, vereadores e deputados também? O senhor acha que esse é um bom sinal aí para poder fazer um jogo de mudança? Ainda mais o senhor que sempre defendeu com muita veemência, com muita clareza, com muita consistência de que sem os elos da cadeia produtiva juntos, em sinergia, não se vai a lugar nenhum. Eu acho que hoje tem dois fatores importantes relativamente novos nesse cenário todo que você está citando aí. Um é a Frente Parlamentar Sucroenergética do Congresso Nacional, que deu origem a frentes parlamentares estaduais com o mesmo vigor. E o dois, o que você acaba de dizer, prefeituras municipais do Brasil inteiro que estão morrendo à míngua por causa da falência do setor sucroenergético, que é a classe política, deputados federais, senadores estaduais e prefeitos municipais, unidos com os produtores, sejam trabalhadores, produtores rurais ou industriais, unidos numa grande movimentação, chamando a atenção na sociedade brasileira para o prejuízo que a sociedade brasileira está tendo por causa dessa inação federal, é uma coisa essencial hoje em dia. Nós estamos maduros para isso. Nós temos hoje o apoio do povo brasileiro. O povo brasileiro hoje compreende que o etanol reduz emissões de CO2 e, portanto, é bom para a saúde pública, reduz emissões de outros gases de efeito de estufa, portanto, é bom para a questão do aquecimento global, mitiga as mudanças climáticas, gera empregos e riqueza que o petróleo não gera na mesma proporção. Então, o povo brasileiro hoje entende que a agroenergia é uma importante fonte de bem-estar coletivo nacional. E é preciso aproveitar esse momento que todo mundo está do nosso lado, compreendendo
quanto é bom para o país o etanol, o açúcar, esse segmento da renovabilidade da energia, e fazer um movimento de base política, com o respaldo da sociedade brasileira, mas de base política. Quem sabe a gente abre os olhos de quem não quer abri-los até agora. Ministro, muito obrigado pela sua participação. Eu espero que na próxima vez, que oxalá não seja no final do ano, para a gente fazer um balanço de 2015, os fundamentos da cadeia produtiva sucroenergética sejam diferentes e a gente tenha resultados melhores. Ronaldo, eu que agradeço pela oportunidade e eu confio muito nisso que está dizendo. Nós somos um povo inteligente, com iniciativas muito práticas, e eu acho que o nosso povo vai mudar esse país para muito melhor, com base nas asas fortes da agroenergia. Muito obrigado. Obrigado. Um bom ano para todos nós. Para todos nós.